encarnação foi uma questão que permaneceu sem solução nos primeiros anos da Igreja cristã. A doutrina da Trindade estava solidamente alicerçada sobre as Escrituras do Antigo Testamento, sobre a experiência dos discípulos íntimos de Jesus e sobre os escritos inspirados do Novo Testamento. Porém, a questão que produziu muita especulação foi a seguinte: como seria possível que o Filho eterno, que é igualmente Deus junto com o Pai, da mesma substância ou essência do Pai, tivesse se tornado carne humana, passando a ser um homem como outro qualquer? Algumas pessoas, na tentativa de explicar a encarnação, enfatizam de tal maneira a humanidade de Jesus que, para todos os efeitos práticos, negavam a sua divindade. Mas outros faziam exatamente o contrário, afirmavam tanto a divindade de Jesus que acabavam negando a sua humanidade. Eventualmente, os primeiros líderes da igreja foram capazes de chegar a uma definição da encarnação que continua sendo considerada fundamental para a fé cristã a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Sobre isso, vamos falar a respeito das características da encarnação, apresentando declarações que representam o ensino bíblico acerca da encarnação de nosso Senhor. A definição da encarnação estabelecida pelos primeiros líderes cristãos em um concílio em 451 foi a seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância que o Pai, em todas as coisas quanto à sua divindade, mas em sua humanidade igual a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. Assim, Jesus é conhecido em duas naturezas, a divina e a humana. Essas duas naturezas são distintas uma da outra. Essa distinção não ficou destruída pela união das duas naturezas, mas as características singulares de cada natureza foram totalmente preservadas. Essa definição, por certo, não remove o mistério da encarnação. Pelo contrário, todos os cristãos verdadeiros compartilham o senso de admiração expresso pelo apóstolo Paulo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Havemos de entender melhor esse difícil conceito quando considerarmos a união da natureza humana e da natureza divina em Jesus, bem como o significado desse evento tão singular. Quando falamos sobre as naturezas humana e divina de Cristo, estamos aludindo a seu ser essencial, a sua própria realidade. Quando afirmamos que Jesus tem a natureza divina, queremos dizer que todas as qualidades, propriedades ou atributos que uma pessoa poderia usar para descrever a Deus são usados igualmente para descrever a Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus é Deus. Jesus não é apenas como Deus, mas é o próprio Deus. E quando dizemos que Jesus tem a natureza humana, queremos dar a entender que Jesus Cristo não é Deus fingindo-se de homem. Ele também é homem. Ele não é apenas homem, nem é apenas Deus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, conforme diz João, no primeiro capítulo, versículo 14. Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele não trocou a sua divindade pela humanidade. Ao invés disso, ele assumiu a humanidade. Em outras palavras, ele adicionou à natureza humana a sua natureza divina. Portanto, por causa da encarnação, Jesus tanto é Deus quanto é homem. Ele é o Deus-homem. Jesus, como Cristo, tinha todas as qualidades que pertencem aos seres humanos, incluindo qualidades corporais e físicas. Entretanto, não podemos dizer que no nível mais profundo de seu ser, ele é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina dotada da natureza humana. Em outras palavras, ele não acrescentou a personalidade humana à sua própria natureza. Antes, ele acrescentou à natureza humana a sua própria personalidade. A sua personalidade divina ocupa o nível mais profundo do seu ser. Se ele não fosse uma pessoa divina, não poderia ser objeto de nossa adoração, pois aos servos de Deus é ordenado que adorem exclusivamente a Deus. Portanto, vemos que o Filho encarnado une em sua própria pessoa a verdadeira divindade com a verdadeira humanidade. Dessa maneira, há uma tal comunhão de qualidades em Jesus Cristo que podemos falar a respeito dele de qualquer maneira que seja próprio falar, tanto a respeito de Deus quanto a respeito do homem.